Tem casa em São Paulo ficando tão barata, que parece golpe. Enquanto muita gente ainda sonha em comprar um imóvel, algumas cidades estão vendo os preços despencarem de forma assustadora. Mas será que isso é oportunidade, ou tem alguma coisa errada acontecendo? Hoje você vai conhecer 7 cidades de São Paulo onde os imóveis estão caindo de preço rápido, e o motivo por trás disso pode te surpreender. Então já se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui a gente mostra o que ninguém está falando. E a primeira cidade da lista já está deixando muita gente desconfiada. Praia Grande. Durante os últimos anos, Praia Grande virou um dos mercados imobiliários mais aquecidos do litoral paulista porque milhares de pessoas começaram a comprar apartamentos na planta acreditando que os preços continuariam subindo para sempre, principalmente depois da pandemia, quando muita gente passou a procurar imóveis perto da praia para morar ou investir em aluguel de temporada. O problema é que construtoras lançaram prédios em velocidade absurda, criando uma oferta muito maior do que a quantidade real de compradores, e agora vários proprietários estão tentando vender ao mesmo tempo para escapar de financiamentos caros, condomínios altos e imóveis vazios que não conseguem mais gerar renda como antes. Hoje já é possível encontrar apartamentos de 45 a 60 metros quadrados em bairros como Guilhermina, Ocean e Tupi sendo anunciados entre R$220 mil e R$320 mil, valores que em alguns casos representam quedas de quase 20% em comparação com o auge do mercado em 2021 e 2022, principalmente em imóveis comprados na planta por investidores que agora precisam vender rápido para evitar prejuízo maior. Além disso, muitos prédios novos possuem condomínio acima de R$700 ou R$1.200 por mês, o que assusta compradores e faz os anúncios ficarem meses parados, obrigando donos a reduzir ainda mais os preços para tentar fechar negócio antes que a situação piore. O mais curioso é que vários anúncios começam a parecer irreais porque mostram apartamentos perto da praia com preços muito abaixo do que as pessoas imaginam encontrar no litoral paulista, criando aquela sensação imediata de que existe alguma pegadinha escondida por trás da oferta, mas na maioria dos casos o problema está justamente no excesso de imóveis disponíveis e no desespero de quem comprou acreditando em valorização infinita. Em muitos prédios recém-entregues existem dezenas de apartamentos vazios ao mesmo tempo, o que derruba o poder de negociação dos vendedores e transforma a Praia Grande em um dos exemplos mais claros de como um mercado imobiliário pode sair da euforia para a desaceleração em poucos anos. Campinas. Campinas viveu uma explosão imobiliária gigantesca na última década porque a cidade se consolidou como um dos principais polos tecnológicos e empresariais do interior paulista, atraindo investidores que acreditavam que qualquer apartamento lançado seria vendido rapidamente com lucro garantido. O resultado disso foi uma quantidade enorme de condomínios verticais surgindo ao mesmo tempo, especialmente em regiões como Jardim IP, Vila Industrial, Campo Grande e áreas mais afastadas do centro, criando um estoque muito maior do que a demanda real consegue absorver atualmente, principalmente agora que os juros altos dificultaram o financiamento imobiliário. Em alguns bairros já existem apartamentos de 2 dormitórios sendo anunciados entre R$240 mil e R$380 mil depois de meses ou até anos sem encontrar comprador, enquanto imóveis maiores que chegaram a valer mais de R$700 mil durante o pico do mercado começaram a aceitar descontos agressivos para finalmente conseguir fechar negócio. Muitos proprietários estão percebendo que o aluguel já não cobre financiamento, condomínio e IPTU ao mesmo tempo, então preferem vender abaixo do preço esperado antes que os custos continuem acumulando, especialmente em condomínios onde existem dezenas de unidades concorrendo entre si dentro do mesmo prédio. O cenário começou a chamar atenção porque vários anúncios passaram a aparecer com descrições extremamente apelativas, usando frases como venda urgente, abaixo do valor de mercado ou última chance, criando uma sensação muito parecida com aqueles golpes de internet onde o preço parece bom demais para ser verdadeiro. Só que em muitos casos não existe fraude nenhuma acontecendo, e sim um mercado saturado por excesso de lançamentos, investidores tentando sair ao mesmo tempo e compradores desaparecendo por causa do crédito caro, o que está forçando uma queda silenciosa nos preços em várias partes de Campinas sem que muita gente ainda tenha percebido o tamanho real dessa desaceleração. Sorocaba. Sorocaba passou anos sendo tratada como uma das cidades mais promissoras do interior paulista porque oferecia qualidade de vida melhor que a capital,
condomínios modernos e preços considerados mais acessíveis para famílias que queriam sair de São Paulo sem perder infraestrutura. Isso atraiu uma enxurrada de investidores e construtoras que começaram a lançar condomínios fechados, prédios e bairros planejados em ritmo acelerado, principalmente em regiões como Vanelville, Zona Oeste e bairros próximos a Raposo Tavares. O problema é que o mercado começou a criar mais imóveis do que compradores reais, formando um estoque gigantesco de casas e apartamentos que hoje disputam atenção em um cenário onde o financiamento imobiliário ficou muito mais caro. Atualmente já existem imóveis que chegaram a ser anunciados por mais de R$900 mil durante o auge do mercado, sendo vendidos perto de R$700 mil ou até menos dependendo da urgência do proprietário, principalmente em condomínios onde existem várias casas semelhantes concorrendo entre si. Em apartamentos médios, também começaram a surgir descontos relevantes, com unidades que antes giravam na faixa de R$450 mil aparecendo perto de R$340 mil depois de meses sem conseguir comprador. Além disso, muitos donos perceberam que os custos mensais começaram a pesar demais, porque além do financiamento existem taxas de condomínio, IPTU elevado e manutenção constante, o que faz várias pessoas aceitarem vender abaixo do esperado apenas para encerrar o prejuízo antes que a situação fique pior. O mais impressionante é que Sorocaba ainda continua sendo vista como uma cidade forte economicamente, mas mesmo assim o mercado imobiliário já dá sinais claros de saturação em alguns segmentos, principalmente nos imóveis de padrão médio e alto construídos em massa nos últimos anos. Isso criou uma situação onde anúncios extremamente baratos começaram a aparecer com frequência, deixando compradores desconfiados porque muitas ofertas parecem irreais para uma cidade que até pouco tempo atrás era considerada uma das mais valorizadas do estado. Só que por trás desses preços existe um mercado pressionado por excesso de oferta, investidores tentando sair rapidamente e imóveis encalhados há tanto tempo que alguns proprietários preferem aceitar perdas grandes do que continuar esperando uma valorização que talvez nunca mais aconteça no mesmo ritmo. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto viveu uma das maiores expansões imobiliárias do interior paulista graças ao agronegócio forte e ao crescimento da população de alta renda, fazendo com que bairros nobres e condomínios fechados se multiplicassem rapidamente nos últimos anos. Durante muito tempo parecia impossível um imóvel perder valor na cidade porque existia uma sensação constante de riqueza circulando, principalmente em regiões de alto padrão onde casas milionárias eram compradas quase como investimento automático. O problema é que o mercado exagerou no volume de construções luxuosas e hoje existem imóveis caros demais para uma quantidade muito menor de compradores realmente dispostos a fechar negócio. Em alguns condomínios fechados já começaram a surgir mansões que antes eram anunciadas por R$4 milhões ou R$5 milhões, sendo renegociadas perto de R$3 milhões, enquanto casas de médio padrão também passaram a aceitar descontos pesados para conseguir vender depois de longos períodos paradas. Além disso, imóveis muito grandes começaram a enfrentar outro problema sério: o custo de manutenção. Existem propriedades onde apenas condomínio, IPTU, jardinagem e segurança ultrapassam facilmente R$8 mil ou R$12 mil por mês, tornando inviável para muitos proprietários continuarem segurando essas casas sem conseguir vender rapidamente. Isso fez Ribeirão Preto entrar em uma fase estranha onde vários anúncios começaram a chamar atenção pelo preço aparentemente baixo em comparação ao tamanho e ao padrão dos imóveis, criando aquela sensação imediata de que existe alguma armadilha escondida na negociação. Em muitos casos o imóvel realmente é valioso, mas ficou tanto tempo parado que o proprietário já prefere cortar centenas de milhares de reais do valor original para finalmente encontrar comprador. O resultado é um mercado cheio de mansões vazias, imóveis luxuosos encalhados e compradores cada vez mais cautelosos, mostrando que até cidades consideradas símbolo de riqueza podem enfrentar fortes quedas quando existe construção de mais e demanda de menos. São José dos Campos. São José dos Campos sempre foi vista como uma das cidades mais organizadas e valorizadas do interior paulista por causa da forte presença da indústria aeronáutica, empresas de tecnologia e salários acima da média em comparação com outras regiões do estado. Isso fez o mercado imobiliário crescer de maneira extremamente acelerada nos últimos anos, principalmente no setor de apartamentos compactos, estúdios e condomínios modernos voltados para investidores que acreditavam em alta procura por aluguel.
O problema é que o número de lançamentos aumentou tanto que muitos imóveis começaram a disputar os mesmos compradores ao mesmo tempo, criando um excesso de oferta que o mercado local não consegue mais absorver com a mesma facilidade de antes. Hoje já existem apartamentos pequenos que chegaram a ser vendidos por mais de R$ 500 mil durante o auge imobiliário, aparecendo novamente perto de R$ 380 mil ou R$ 420 mil depois de longos períodos sem conseguir comprador, principalmente em regiões onde houve verticalização intensa e dezenas de prédios surgiram praticamente juntos. Além disso, muitos investidores perceberam que o aluguel não entrega mais o retorno esperado porque os custos dispararam, principalmente condomínio, financiamento e manutenção, enquanto o valor dos aluguéis não subiu no mesmo ritmo. Isso está fazendo muita gente tentar vender rápido antes que os imóveis fiquem ainda mais desvalorizados, aumentando ainda mais a concorrência entre os anúncios. O mais curioso é que São José dos Campos continua sendo considerada uma cidade economicamente forte, mas mesmo assim já começaram a surgir sinais claros de desaceleração imobiliária em alguns segmentos específicos, principalmente nos apartamentos compactos comprados como investimento. Isso criou uma situação estranha onde imóveis novos aparecem na internet por preços muito abaixo do que as pessoas esperariam encontrar em uma das cidades mais valorizadas do interior paulista, dando aquela impressão imediata de que existe algo errado por trás da oferta. Em muitos casos não existe golpe nenhum acontecendo, mas sim um mercado saturado por excesso de construções e investidores tentando sair ao mesmo tempo antes que os preços caiam ainda mais. Guarulhos. Guarulhos viveu uma enorme expansão imobiliária por estar colada na capital paulista e por possuir preços historicamente mais acessíveis do que bairros equivalentes em São Paulo. Durante muitos anos, construtoras lançaram condomínios populares e de médio padrão acreditando que a demanda seria praticamente infinita, principalmente em regiões próximas às rodovias e áreas com fácil acesso ao aeroporto internacional. Só que o número de imóveis cresceu muito mais rápido do que a quantidade de compradores capazes de financiar apartamentos em um cenário de juros altos, criando um mercado cheio de unidades vazias e vendedores disputando atenção de forma agressiva. Atualmente já existem apartamentos novos sendo vendidos abaixo do valor de imóveis usados da mesma região porque várias construtoras precisam fazer caixa rapidamente para evitar prejuízos maiores com estoque parado. Em alguns bairros é possível encontrar unidades que chegaram a custar R$ 320 mil ou R$ 350 mil sendo negociadas perto de R$ 250 mil ou R$ 270 mil, especialmente quando o proprietário está pressionado por financiamento ou quando a construtora oferece descontos para liquidar os últimos apartamentos do prédio. Além disso, muitos compradores começaram a perceber que alguns condomínios entregues recentemente possuem taxas elevadas e infraestrutura inferior ao que foi prometido durante as vendas na planta, aumentando ainda mais a dificuldade para a revenda. Isso fez Guarulhos entrar em uma fase onde anúncios extremamente baratos começaram a se espalhar pela internet, deixando muita gente desconfiada porque os preços parecem incompatíveis com a proximidade da capital paulista. Só que por trás dessas ofertas existe um mercado pressionado por excesso de imóveis, compradores mais cautelosos e investidores tentando vender rápido antes que a situação piore ainda mais. Em vários condomínios existem dezenas de apartamentos anunciados ao mesmo tempo dentro do mesmo prédio, obrigando proprietários a reduzir continuamente os preços apenas para conseguir alguma chance de fechar negócio. Santos. Santos continua sendo uma das cidades mais desejadas do litoral paulista, principalmente pela qualidade de vida, infraestrutura e localização estratégica próxima da capital. Mas o mercado imobiliário local começou a enfrentar um problema silencioso nos últimos anos: o envelhecimento de muitos prédios antigos. Enquanto construtoras passaram a lançar condomínios modernos com academia, varanda gourmet, lazer completo e tecnologia nova, vários apartamentos antigos começaram a perder atratividade rapidamente porque exigem reformas caras e possuem estruturas ultrapassadas para o padrão atual dos compradores. Hoje já existem apartamentos enormes em regiões valorizadas aparecendo por preços muito menores do que anos atrás porque os proprietários simplesmente não conseguem mais vender imóveis antigos pelo valor que imaginavam. Em alguns casos, apartamentos que chegaram a ser anunciados perto de R$1,5 milhão começaram a aceitar propostas próximas de R$1 milhão ou até menos dependendo do estado da unidade e do tempo parado no mercado. Além disso,
Muitos desses prédios possuem condomínio extremamente alto, elevadores antigos, necessidade de manutenção constante e ausência de garagem moderna, fatores que afastam compradores mais jovens que preferem condomínios novos mesmo pagando metragem menor. Isso criou uma situação curiosa em Santos porque começaram a surgir anúncios de apartamentos gigantes perto da praia por valores que parecem inacreditáveis para o padrão histórico da cidade, principalmente quando comparados aos preços absurdos cobrados nos lançamentos mais novos. O problema é que vários desses imóveis escondem custos enormes de reforma e manutenção, fazendo muitos compradores desistirem depois de analisar a situação completa. Mesmo assim, o impacto psicológico dos anúncios baratos é forte, porque ver apartamentos amplos em áreas nobres sendo vendidos com descontos tão grandes passa a sensação de que existe algum tipo de crise escondida acontecendo dentro do mercado imobiliário local. E enquanto muita gente acredita que imóvel nunca perde valor, várias cidades de São Paulo estão mostrando exatamente o contrário. Preços caindo, imóveis encalhados e anúncios baratos demais estão deixando muita gente desconfiada. Agora me diz, você compraria uma casa nessas cidades hoje? Se inscreve no canal porque ainda tem muita coisa acontecendo no mercado imobiliário que quase ninguém percebeu.